Fala, galera do canal! E aí, galera, ó, hoje estamos aqui para falar de dois assuntos aí atuais aí sobre o Vasco. O primeiro é uma polêmica que a imprensa aí de maneira geral e alguns torcedores do Vasco criaram aí essa semana com relação ao jogo da estreia aí da Sul-Americana, que o Vasco optou em levar um time alternativo, um time reserva, inclusive nem o Renato viajou, que é uma coisa que o Renato já fez quando ele treinava o Grêmio, já fez quando treinava o Fluminense, e novamente fez agora pelo Vasco. Mas como no Vasco tudo é polêmica, as pessoas gostam, estão criando uma polêmica danada com relação a isso. Então, assim, minha opinião pessoal sobre essa polêmica, entre aspas, tá? Para mim, o Vasco acertou em escalar esse time reserva nesse jogo da estreia da Sul-Americana, embora a gente tenha empatado o jogo, não foi o resultado que o torcedor esperava, todo mundo quer a vitória, mas eu acho que fez bem, porque assim, era uma viagem desgastante, campo pesado, estava chovendo lá, então você corria o risco de ter algum jogador machucado, e não só machucar, mas desgastar de fato alguns jogadores que já vêm de uma sequência aí dura. E depois o Vasco, no retorno, o Vasco teria uma outra viagem complicada para fazer, que é uma viagem local, mas que é muito longe, que é lá para Belém, para enfrentar o Remo, que vai ser a nossa próxima rodada. Então, acho que pensando nisso, eu acho que o Vasco tomou a decisão acertada. Polêmica à parte, que a imprensa sempre gosta de criar uma polêmica com o Vasco, eles gostam, tá? Mas para mim foi uma decisão acertada da diretoria e do Renato. Queria saber a opinião do meu amigo G. Então, galera, eu acho também que acertou em escalar esse time alternativo, mas porque eu, pelo menos, não vejo a Sul-Americana como tão foco como o brasileiro ou a Copa do Brasil, por exemplo, né? Eu não sei a forma que o Renato vê, mas eu imagino que ele deve ver na mesma forma que eu, né? É verdade. Inclusive, o Renato, quando assumiu o Vasco, isso foi comentado. Muito bem lembrado aqui pelo meu amigo G. O Renato comentou isso mesmo, que dos 3 campeonatos que o Vasco vai disputar, que é o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, a princípio, seria a menos focada, vamos dizer assim, né? A menos importante, entre aspas. E também está no início da competição. Depois, é lógico que se o Vasco desenvolver ali, passar de fase, for avançando, é óbvio que a gente vai usar o time principal e buscar um possível título aí. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, não é? Mas assim, na Sul-Americana, também, se o Vasco começar a não jogar tão bem, aí, pô, querendo ou não, a gente quer passar para a próxima fase, cara, tem que ficar ligado que a Sul-Americana diretamente só classifica o primeiro, Verdade. Aí o segundo enfrenta o terceiro colocado que vem lá da Libertadores. É verdade, tem isso. A Sul-Americana tem essa pegadinha. E às vezes vem um forte. Para você classificar direto, você tem que ficar em primeiro. Mas assim, enfim, não é uma decisão fácil, mas eu acho que a decisão foi correta. Agora, o que vai dizer se a decisão foi correta ou não para a torcida aí? É o jogo de hoje. É o jogo de hoje, mais tarde. Remo e Vasco, jogo lá em Belém, no Mangueirão. Por quê? Se o Renato Gaúcho chegar lá com o time principal, que nós vamos ganhar o Remo, ganhar bem, cara, a galera vai achar tudo bem, era para ter feito isso mesmo, tá certo. Agora, um resultado ruim. Se chegar lá e não ganhar o jogo, empatar ou até perder... O empate é até possível, porque o Remo é um time que joga muito fechado, né? É verdade, o Remo tem essa característica de jogar com as linhas muito baixas e tentar sair mais na velocidade. Então, é um time mais fraco, né? É um time mais fraco e é uma característica do treinador deles. Então, assim, o Remo não deve ser um adversário tão fácil como muita gente está achando. O brasileiro não tem jogo fácil. Então, o Vasco deve ter alguma dificuldade lá. Mas esse jogo, né? Se o Vasco ganhar, o pessoal, opa, a decisão estava certa. Se perder, vão cair em cima do Renato, da diretoria, enfim. Mas é a vida. Futebol é assim mesmo, vamos acreditar.
Agora, entrando mais no jogo aí, de logo mais, Vasco e Remo, jogo importante. Isso que a gente já falou, o Remo joga com linhas baixas, então o Vasco vai precisar ter um toque de bola ali, uma criatividade ali por parte dos meias, dos atacantes, para conseguir furar essa marcação mais fechada ali do Remo. O Vasco deve vir com uma escalação um pouquinho diferente aí, escalação do Vasco provável é essa aí na tela, que eu vou colocar agora aí na tela para vocês verem. Léo Jardim, PH e Cuiabano nas laterais, Saldívia e Robert Renan na zaga. No meio-campo, pela escalação que ele colocou, eu imagino que o Vasco venha com Losango no meio, com Barros, Thiago Mendes, Tietê e o Rojas um pouco à frente. E eu imagino uma dupla de ataque ali, o Andrés Gomes, nosso motorzinho, com o David, que vem sendo titular em todos os jogos do Renato Gaúcho. Então, acho que esse é o time do Vasco provável, e eu acho que vem com essa formação. Tomara que dê certo, ou não é, Gê? Como a gente vai enfrentar um time que é muito fechado, assim, a gente precisa de caras criativos na parte do ataque. Coisa que o Andrés Gomes tem muito, o David também não deixa muito a desejar nisso, e o Rojas também é um bom jogador nesse quesito. É verdade, e o Rojas ainda tem uma arma que é legal, que ele tem um chute ali de média, longa distância, que ele tem um bom chute, que pode ser uma arma importante num jogo que você tem a defesa mais fechada, pode ser uma arma importante aí para o Vasco. Cara, trazendo lá do pessoal que foi lá para o jogo lá contra o Barraca Central na Argentina, já falei até num videozinho aqui mais rápido que eu fiz, para mim o grande destaque foi o JP. Então o JP eu acho que pode ganhar um pouco mais de espaço aí no elenco, ao longo aí da temporada, né, do Campeonato Brasileiro. Então pode ser esse reforço aí, de repente, que a gente precisa para o meio campo. Galera, então basicamente é isso que a gente queria falar hoje mesmo, sobre essa polêmica, entre aspas, e sobre essa expectativa para o jogo. Ou não é, Gê? E aí? Chuta um placar aí para o jogo aí. Eu acho que vai ser um jogo em que o Vasco vai jogar melhor. Boa. Vai ser um 3-1 Vasco. Bom. Só porque esse 1 do Remo, porque o Vasco sempre toma gol. Impressionante. Bom, eu vou numa linha um pouquinho diferente. Eu vou numa linha um pouquinho diferente, tá? Para mim vai ser um jogo duro. Vasco ganha de 1-0. 1-0 chorado pra gente sofrer, mas sair de lá com os 3 pontos. Olha só, infelizmente, foi ele que cravou o placar entre Brasil e Croácia, né? Do vídeo que a gente fez. Você cravou verdade. o placar. Então, assim, verdade. Torça pra estar certo. Mas o importante é o Vascão ganhar. É isso aí, galera. Deixar um último recado aqui para vocês. A gente bateu a marca aí de 200 inscritos. Queria agradecer todo mundo que está se inscrevendo. Continua chamando a galera aí para se inscrever, que a gente quer crescer cada vez mais. E a gente tinha prometido que se chegasse a 200 inscritos, a gente ia fazer outra live e nós vamos cumprir. Provavelmente vamos fazer a live no domingo, por volta aí de 5 horas da tarde. Fica ligado, ativa o sininho aí, que a gente vai chamar uma live aí falando da rodada do Brasileirão. Então, galera, comentários finais aqui. Não esquece de deixar seu like se você gostou do nosso vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, nos dar uma moral. Se inscreve aí. Para a gente continuar fazendo esse trabalho maravilhoso aqui. Também ativa o sininho aqui de notificações para saber o momento, né, que vai rolar nossa live. E deixe sua opinião aqui nos comentários. Isso aí. Né? Comenta aí. Pode criticar a gente, que a gente não se importa, não. Pode criticar e pode elogiar. Isso aí, galera. Forte abraço a todos aí. Continua se inscrevendo aqui no canal. E, saudações vascaínas. Falou. Valeu!